Bom dia, vamos começar a nossa 25ª semana de aula e hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Então, o sistema digestório, ele tem a função, de, através dele, a gente obter energia, que é através da alimentação, que vai fornecer energia para o nosso organismo. Os alimentos, eles são formados por nutrientes, por vitaminas, proteínas. Os alimentos, eles são quebrados, convertidos em partículas muito pequenas para que elas possam ser levadas pelo sangue e serem absorvidas pela célula. E esse processo de quebrar o alimento em partículas tão pequenas que elas possam entrar para dentro das células é chamado de processo digestório. Bom, fazem parte então do sistema digestório a boca, as glândulas salivares, faringe, esôfago, fígado, vesícula biliar, intestino, estômago, pâncreas, intestino delgado, o reto e o ânus. Bom, a mastigação então inicia processo na boca. Então, na boca, os alimentos eles são triturados, eles são umedecidos pela saliva e eles são moídos também pelos dentes. A saliva, ela contém uma substância, uma enzima chamada amilase, que é onde ela começa a quebrar, então o amido, Tudo aquilo que tem amido, arroz, farinha, batata, já se inicia na boca o processo de quebra. Os primeiros dentes, que a gente chama de dentes de leite, também chamado decíduos, porque eles caem, então a criança tem 20 dentes. 10 na parte superior e 10 na parte inferior. Depois vem os dentes permanentes. Então, os dentes permanentes é um total de 32 dentes. 16 na arcada superior e 16 na arcada inferior. Os dentes ele tem a função de cortar, rasgar, triturar e mastigar os alimentos. Bom, após então a mastigação e a salivação, aquele alimento, agora ele se transforma num bolo alimentar. E esse bolo alimentar, ele é deglutido, ele é engolido. Então, ele passa pela faringe, que tem músculos nessa faringe, na parede, que vai se contraindo e vai empurrando o alimento até o esôfago. O esôfago ele tem mais ou menos 25 centímetros e ele se comunica com o estômago, então. Mas lembrando ainda que nós temos aqui uma válvula, essa válvula é chamada epiglote. E esta válvula ela impede que o alimento ele entre para o sistema respiratório. Então, durante a passagem do bolo alimentar, essa válvula, ela se abaixa e impede que o bolo alimentar entre pela laringe até o sistema respiratório. Então, a epiglote vai impedir a entrada deste alimento, aqui na laringe. Bom, para que o alimento chegue até o estômago, ele passa pelo esôfago e ele sofre contrição, ou seja, a musculatura ela vai sofrendo uma contrição e um relaxamento para poder empurrar esse bolo alimentar até o estômago. No estômago é adicionado um líquido extremamente ácido ao alimento, que a função dele a principal função é digerir a proteína. A proteína é o que tem na carne, nos ovos, no queijo. Então, o primeiro processo já da digestão inicia ali. Depois nós temos o fígado, o pâncreas, duodeno e a vesícula biliar. O fígado, então, ele produz a bile e a bile fica armazenada na vesícula biliar. Que envia depois, essa substância que foi produzida aqui, ela vai para o intestino delgado, onde ali ela vai quebrar, ela vai
a gordura e armazena também a glicose, o açúcar, né? Por isso que eles dizem que a bile, ela é uma espécie de detergente, porque ela quebra a gordura. O pâncreas, então, ele produz enzimas que são especializadas na digestão de carboidratos, né? E também na gordura. Além disso, o pâncreas, ele produz a insulina. Por exemplo, quando a gente tem uma quantidade muito grande de açúcar na corrente sanguínea, então a insulina, ela faz com que as nossas células absorvam este açúcar. Então, a insulina tem esta função de fazer com que a nossa célula absorva o açúcar da corrente sanguínea. O duodeno é onde ocorre, né, uma parte do processo digestório e também da absorção, principalmente do ferro. Então, por exemplo, tem ferro no feijão, tem ferro no fígado, né? Quando a gente se alimenta de fígado de boi, por exemplo, ele tem uma quantidade muito grande de ferro e é absorvido, então, no duodeno. O intestino delgado e o intestino grosso. Então, qual é a função do intestino delgado e do intestino grosso? O intestino delgado, ele vai fazer a digestão dos nutrientes, então aqui ele passa por um processo de digestão dos nutrientes e a absorção também desses nutrientes. O intestino grosso, ele vai absorver principalmente a água, os sais minerais e que vão ser levados diretamente para a corrente sanguínea. Então, quando a gente bebe água, ela vai direto para o intestino grosso, onde vai sofrer a absorção. Com relação ao reto e ao ânus, então, vários alimentos eles não sofrem digestão, por exemplo, as fibras, né? Então, as fibras, por exemplo, elas formam as fezes, que ficam acumuladas no reto e depois elas são empurradas por músculos presentes para fora, para o ânus, e o ânus, então, elimina essas fezes para fora. Bom, as atividades. Vocês têm na apostila 44, vocês vão responder a questão 3 e a 4, a A, apenas a A. Uma boa aula para vocês e que Deus abençoe vocês. Um beijo.